Boa noite, Areta, tudo bom? Oi, professor, boa noite. Está esperando entrar com a Teua. Está esperando receber como é o nome? Menina, quem vai para Tracuateua? Boa noite, Ocilete. Boa noite, Anne. Boa noite, seu Jorge. Tudo bom? Boa noite, professor. Canaliza um poder antigo e eu diria infinito. Em que determinação forma. Boa noite, professor. Boa noite, seu Jorge. Vou esperar aqui alguns minutinhos para que entre mais gente da para aula. Hoje é aula de revisão para vocês, tá? Oi, Santa Rosa, boa noite. Tá todo mundo me escutando bem? Tá todo mundo vendo os slides aí, o slide aí? Sim, professor. Tá ótimo.
Bem, meninada, vamos começar? Vamos lá já? Bem, pessoal, boa noite a todos, tá ok? A aula nossa de hoje é a nossa revisão para a prova da segunda verificação, tá? Os assuntos que cairão será parte dos fármacos que afetam o sistema endócrino, tá bom? Todo ele, e mais a parte da farmacovigilância, tá? Não se esqueça que quando a gente falou, tá, de fármacos que afetam o sistema endócrino, ou seja, os distúrbios, tá, farmacoterapia para os distúrbios no sistema endócrino, nós abordamos 3 situações: o caso da diabetes, o da obesidade, dos hormônios sexuais e dos hormônios das suprarrenais. Então, em cima disso, tá, vamos começar pelo primeiro, que é a parte da diabetes, tá ok? Dizendo melhor, começar pela parte do sistema endócrino. Não se esqueçam aqui que o sistema endócrino, tá, ele é regulado principalmente pelo sistema neuroendócrino, a qual fazem parte a hipófise, tá, e o hipotálamo. Além disso, que outras coisas vocês têm que saber daqui? Que o sistema endócrino, ele libera, tá, através da corrente sanguínea, os hormônios que atuam como mensageiros químicos, os quais, tá, esses mensageiros atuam e agem sobre as suas células-alvo para produzir um efeito. Tá bom? Além disso, os hormônios, eles apresentam um tempo de resposta maior do que o impulso nervoso. Fato esse que o efeito não é imediato, mas demora algum tempo para surgir no organismo do indivíduo. Aqui só fazendo uma ilustração dos hormônios hipotalâmicos, como também os hormônios da hipófise posterior, tá? Onde a gente tem várias substâncias, mensageiros, mediadores químicos que atuam tanto na parte do hipotálamo quanto na parte da hipófise aqui. E nós chegamos na parte da diabetes. O que eu quero que vocês entendam da parte da diabetes? Não se esqueçam que o pâncreas é responsável pela produção de hormônios, que são quais? Os hormônios peptídicos, que é o caso da insulina, do glucagon e da somatostatina. E que esses hormônios peptídicos, eles são secretados, tá, nas células das ilhotas de Lange a partir de 3 tipos, ou seja, 3 subtipos de células, que são as células betas, que são produzidas na insulina, as alfas, que são produzidas pelo glucagon, que produzem glucagon, e, tá, as sigmas, que produzem aqui a somatostatina. Então, gravem bem esses 2 pontos: os hormônios peptídicos, que é a insulina, o glucagon e a somatostatina, e as células especializadas, que são as que estão presentes nas ilhotas de Lange, que são as betas, as alfas e a sigma aqui. Cada uma é responsável pela produção de um tipo de hormônio aqui. Gravem bem isso. Tá? Além disso, não se esqueçam que quando a gente fala de diabetes mellitus, tá? A diabetes mellitus ela pode ser de 2 tipos principais e mais observados, a tipo 1 e a tipo 2. Além dessas, também tem a diabetes gestacional e também a diabetes que é devido a outras patologias, principalmente por fatores genéticos ou por medicações aqui.
E fazendo uma relação entre a diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, que são as mais diagnosticadas na população, a gente pode ver que há diferenças na idade do início, ou seja, na diabetes mellitus, sempre ela do tipo 1, ela sempre vai ocorrer na infância ou na puberdade, diferente da tipo 2, que ela ocorre acima, tá, dos 35 anos, tá, ok? Além disso, o estado nutricional, ou seja, um paciente de diabetes mellitus tipo 1, frequentemente ele é subnutrido, tá? Ou seja, apresenta uma taxa de subnutrição bem elevada, diferente do tipo 2, que é um paciente que apresenta quadro de obesidade. Uma outra informação que vocês têm que ter aqui a respeito das diferenças da diabetes mellitus tipo 1 e da tipo 2 é que na tipo 1 ela ocorre o quê? Em crianças, adolescentes e adultos jovens, que é caracterizada principalmente aqui por uma deficiência absoluta de insulina por conta de uma destruição de células beta, tá? Por conta disso, essas células betas funcionais, tá? Elas deixam de responder a um estímulo e a uma mediação da própria glicose que leva aqui a uma deficiência da insulina. Por isso que pacientes com diabetes tipo 1, tá? Eles são pacientes que apresentam o quê? Polidipsia, polifagia, perda de massa corporal, tá? Já na diabetes mellitus tipo 2, que é, se a gente fizer uma relação entre os dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e tipo 2, a tipo 2 é que apresenta quase 90% dos casos diagnosticados e está relacionado não somente a fatores genéticos como a idade, mas também a quadros de obesidade e resistência a fármacos, principalmente essa resistência periférica à insulina. Então, gravem bem esses tipos de diferenças aqui. E, no caso da tipo 2, ela se caracteriza principalmente e primordialmente por uma falta de sensibilidade aos órgãos-alvos que são responsáveis pela produção dessa insulina. Por conta disso, por conta dessa falta de sensibilidade, há uma produção, há uma secreção de insulina aqui insuficiente aqui, que gera uma deficiência na homeostasia da glicose, levando à resistência a essa produção de insulina. Então, gravem bem essas duas diferenças, tá? Sendo que na diabetes tipo 1 é por conta da destruição das células betas que leva a uma deficiência de insulina. Já no tipo 2, a gente observa que é uma falta de sensibilidade dos órgãos-alvo à insulina que causa uma insulina insuficiente, ou seja, a secreção de insulina, tá? Ela é produzida, só que ela vai ser produzida numa quantidade, numa concentração que está muito abaixo do que é esperado, que não vai conseguir, tá, atender à necessidade do organismo do paciente. Por isso que é o tipo de tratamento aqui, se faz uso de hipoglicemiantes orais que fazem com que haja essa reposição, ou seja, faz com que haja, tá, que com essa insuficiência de insulina seja controlada. É diferente no caso da tipo 1, que aqui a gente não usa diabetes, não utiliza, perdão, hipoglicemiantes orais, mas a gente já faz uso de insulina exógena aqui para o paciente, por conta da destruição das células beta. E aqui a gente já começa a falar sobre a insulina e os seus análogos. O que eu quero que vocês entendam aqui da insulina e gravem bem, tá? Que a insulina e seus análogos são hormônios polipeptídicos, tá, ok? Que atuam sobre as células beta no pâncreas, tá? E essa insulina e seus análogos, elas podem estar presentes tanto na insulina do tipo 1, na diabetes tipo 1, quanto na insulina da diabetes mellitus tipo 2, sendo que essa insulina e seus análogos, tá? Na diabetes mellitus tipo 1, qual será o papel dela? Principalmente na falta da secreção de insulina, ou seja, ela estará presente nessa falta de secreção. É diferente na diabetes mellitus tipo 2, que ela está presente
tá? Principalmente no quadro de insuficiência, onde ela repara e repõe a carência e a falta de concentração dessa insulina, que não está sendo totalmente produzida, ou seja, que não consegue atingir o seu 100% aqui. E dentro da insulina e o seu tratamento, nós observamos que existem 4 tipos, tá? Perdão, 5 tipos. Nós temos as insulinas de ação rápida, que é o caso da insulina aspartato, da insulina lispro, perdão, e da insulina, tá? Glulisina aqui. E temos também a insulina regular, que elas atuam aqui para repor essa falta de insulina no organismo. Temos também as insulinas de ação intermediária, tá? Que é o caso da insulina NPH. E também temos as insulinas de ação prolongada, que é o caso da insulina Determe e da insulina glargina, que são tipos de insulina que são utilizadas para quadros e agravamentos de diabetes em que o paciente precise, tá? De um tempo de insulina, de um tempo de produção de insulina um pouco maior, mais estendido, tá ok? Fazendo com que haja um prolongamento da presença dessa insulina no organismo do paciente. E a gente vê isso em que tipos de casos? Em pacientes que apresentam quadros acentuados de diabetes, paralelo a algum outro tipo de deficiência. Até aí, alguma dúvida para vocês? Hein, pessoal? Não, professor. Ei, Maia, Alcilete, Santa Rosa, Anne, Areta, Para mim tá tudo certo. Dona Tudo Maria, o Paulo. Beleza. E nós temos... Está tudo tranquilo. Beleza. Tudo tranquilo. Tá jóia. E nós temos os hipoglicemiantes orais, aonde nós observamos que esses hipoglicemiantes orais que são utilizados somente para o tratamento de pacientes de diabetes mellitus tipo 2, nós observamos que temos os grupos das sulfonilureias, que eles são fármacos hipoglicemiantes que têm como principal função a secreção de insulina, porque eles conseguem atuar sobre as células beta do pâncreas, fazendo com que haja liberação dessa insulina. Já no caso do outro grupo, que é o grupo das glinidas, ela já é o quê? Ela também é uma secretora de insulina, só que ela tem uma diferença sobre as sulfonilureias, porque as glinidas elas conseguem agir, tá? Fazendo um início rápido, ou seja, uma dose de ataque rápida, mas o seu tempo de meia-vida no organismo desse paciente é curto, ou seja, faz com que o paciente precise fazer uso e doses constantes desse fármaco aqui, desse grupo, no caso das glinidas. E nós temos as biguanidas, que é o que a gente vê muito hoje, que é o caso do grupo do fármaco da metformina, que a metformina daqui, ele é um tipo de hipoglicemiante oral que ela atua como um sensibilizador de insulina, ou seja, ela consegue captar, tá? Ela aumenta essa captação de glicose que é necessária no organismo a nível tecidual, tá? Fazendo com que haja essa reposição de forma mais rápida no organismo do indivíduo. Tá? E, além disso, o problema do uso das biguanidas está no quê? Na resistência à insulina. Tá? Então, ela pode gerar, em alguns casos, resistência à insulina, como em outros casos, ela pode promover também o quê? Ela pode promover a não resistência, causando um tratamento mais direcionado e mais específico para determinados tipos de pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Ficou claro essa parte dos hipoglicemiantes para vocês, dos hipoglicemiantes orais? Sim, professor.
Aqui só mostrando alguns efeitos adversos do uso desses hipoglicemiantes orais para vocês. Dentro da parte de diabetes, ficou alguma dúvida para vocês? Querem que eu repita alguma coisa que não ficou clara ou posso dar sequência à revisão? Tá. Dentro da parte de obesidade, o que é importante vocês saberem? Que existem, tá? Três tipos de classe para o tratamento da obesidade. São os anorexígenos, os inibidores da lipase e os agonistas serotoninérgicos. Tá? Dentro dos anorexígenos, nós temos a fertermina, a diltiropiona. Nos casos dos inibidores da lipase, nós temos o orlistat. E dentro dos agonistas serotoninérgicos, nós temos a lorcaserina. Cada um desses grupos tem as suas peculiaridades e as suas características farmacológicas que eu falarei para vocês. Tá bom? No caso dos anorexígenos, tá, que também são denominados e chamados de supressores do apetite, esses anorexígenos, tá, eles conseguem fazer com que haja um aumento na liberação, principalmente de norepinefrina e de dopamina, que faz com que haja uma inibição da captação, tá, de certos hormônios e de mediadores que são os responsáveis pela sensação da fome no indivíduo. Por isso que com essa captação, tá, aumentando essa liberação de nora, da captação de nora e de dopamina, tá, o indivíduo passa a não sentir fome, tá, e que faz com que o tratamento para a obesidade seja concretizado. Tá? Isso no caso, tá? Tanto da fentermina quanto da diltiropiona, que são dois fármacos que são supressores do apetite. Já os inibidores da lipase, que tem como principal representante o orlistat, que é um fármaco que não é um supressor de apetite, tomem cuidado com isso, tá? Ele não é um supressor de apetite, mas ele é um fármaco para anti-obesidade. Ele consegue manter a massa corporal do indivíduo, mas ele consegue fazer isso por quê? Porque ele consegue inibir a ação de certas enzimas gástricas e pancreáticas, tá? Com que essas enzimas não atuem, tá, de forma direcionada. Por quê? Porque ele faz com que haja uma diminuição na hidrólise da gordura, principalmente da gordura da massa amarela do indivíduo, tá? Ou seja, de moléculas menores que compõem essa massa gordurosa, tá? Fazendo com que essa hidrólise aqui, essa diminuição de hidrólise de gordura, consiga ser facilmente liberada e o que excretada no organismo, através de que maneira? Ou pela via, tá? Pela via fecal ou pela via urinária em menor quantidade. Então, se eu perguntar na prova para vocês a diferença entre um inibidor de lipase para um supressor do apetite, é que um supressor de apetite, ele atua diretamente sobre neurotransmissores, como no caso a norepinefrina e a dopamina, enquanto que os inibidores de lipase, eles atuam onde? Eles atuam na inibição de lipases gástricas, de enzimas gástricas, no caso das lipases gástricas, e nas lipases pancreáticas, fazendo com que haja uma diminuição principalmente da hidrólise, tá, de moléculas de gordura, facilitando o escoamento, tá, facilitando essa remoção dessas moléculas de gordura através do material fecal do indivíduo. Ou seja, a remoção é um pouco maior aqui, a quantidade é um pouco maior aqui. Ficou claro isso daqui para vocês, entre essas duas diferenças?
E na questão dos agonistas serotoninérgicos, ele difere um pouco dos supressores de apetite e dos inibidores de lipase. Por quê? Porque eles atuam principalmente sobre os receptores 5-HT2C. Tá? E esses receptores de 5-HT2C, eles fazem com que haja um aumento, tá, da forma da ativação de receptores da melanocortina, e essa melanocortina ela faz com que haja, tá, uma diminuição, principalmente uma diminuição, tá, do apetite do indivíduo. Por quê? Porque uma vez atuando seus receptores 5-HT2C, tá, faz com que haja um estímulo, principalmente aqui pró-opionomelacortina, que são mediadores que vão atuar na ativação desses receptores da melanocortina, tá? E com isso haverá a diminuição total do apetite do indivíduo aqui. Ou seja, os agonistas serotoninérgicos, se vocês forem fazer uma comparação em relação aos supressores e aos inibidores de lipase, os agonistas serotoninérgicos, eles são mais específicos para o tratamento da obesidade. Por quê? Porque eles atuam a nível mais direcionado e a nível de receptor químico aqui. É diferente, tá, dos supressores de apetite, no caso dos anorexígenos, que eles só atuam sobre os mediadores, mas não atuam sobre seus receptores. Aqui eu atuo eu atuo mais a nível de receptor do que a nível, tá, de neurotransmissor. Tudo bem até agora? Posso dar sequência ou querem perguntar algo mais? Já dentro da parte dos hormônios sexuais, tá? O que nós temos que saber? Que esses hormônios sexuais, eles são produzidos principalmente pelas gônadas, tá? E eles atuam em vários procedimentos, como na concepção, na maturação embrionária, nas características sexuais, tá? Nós temos aqui que os fármacos que atuam sobre esses hormônios, principalmente na parte dos hormônios gonadais, tá? que tem como responsabilidade fazer a produção desses hormônios sexuais, eles atuam tanto na reposição hormonal quanto na contracepção. Eles também são utilizados como antagonistas, principalmente para a quimioterapia do câncer. E também são hormônios gonadais que partem principalmente da síntese total do colesterol. Por isso que grave uma coisa, tá? Não se esqueçam que o estrogênio, ou também denominado de estradiol, ou de zeta-beta-estradiol, ele nada mais é do que um derivado do colesterol. E uma vez ele sendo produzido a partir da molécula de uma fração dos colesterol, esse estradiol ele vai dar origem a dois metabólitos. Um que é denominado aqui, tá, de estrona, e um outro que é denominado de estriol. Tá? Não se esqueçam também que a estrona, que é um derivado direto do estradiol, ele apresenta 1/3 da potência farmacológica, ou seja, da atividade estrogênica. Por isso que essa estrona, tá? Ela apresenta um potencial estrogênico diretamente ligado ao estradiol, e com isso, esse estrogênico aqui, essa molécula estrogênica, ela consegue circular de forma primária, tá? Principalmente em pacientes pós-menopáusicas. É diferente, tá, do estriol, que é também um metabólito, do estradiol, tá? Mas que apresenta uma quantidade significativamente, ou seja, uma quantidade plasmática menor e inferior
a estrona, tá? Que ela só consegue ser observada durante o período gestacional da mulher. Isso porque ele é produzido somente na placenta da mulher, tá? Então, em termos de atividade estrogênica, se eu for perguntar para vocês quem apresenta maior atividade estrogênica, o estradiol, a estrona ou o estriol, o que vocês responderiam para mim? É o estradiol. O estradiol ele apresenta maior potencial estrogênico do que a estrona, e a estrona apresenta maior potencial estrogênico do que o estriol. Então, tome cuidado, tá, com essa questão de termos de potência estrogênica, porque eu posso colocar numa escala crescente ou numa escala decrescente. Então, saibam já disso, que o estradiol sempre vai ser o que apresenta maior potencial. Agora, se eu for falar em relação aos metabólicos, o estrona sempre vai apresentar maior potencial estrogênico do que o estriol, tá? Tome cuidado com isso, tá bom? Alguma dúvida aí? Hein, pessoal? Alguma dúvida aqui ou posso dar sequência, posso dar continuidade? Não, professor, não tem dúvida. Beleza. O que mais a gente tem que falar para vocês a respeito desses hormônios? Tá? Não se esqueçam que os hormônios esteroides, eles se difundem através da membrana, porque eles com a membrana celular, aonde esses hormônios esteroides, eles conseguem se ligar aos seus receptores, principalmente receptores nucleares específicos, criando um complexo receptor esteroide, tá? E participam de vários processos, como síntese de RNA hormônio específico, síntese de proteína específica, e a partir dessas sínteses, dessas moléculas, eles conseguem mediar inúmeras funções fisiológicas aqui. Além disso, não se esqueça, para que ela consiga esse hormônio esteroide, ele consiga fazer tudo isso e ter uma atividade, uma ação farmacológica, ela precisa também estar acoplada a uma molécula, a uma proteína, que é a proteína G. Então, sempre fiquem ligados isso, porque quase a maioria dos hormônios esteroides, tá? Eles se ligam a essa proteína G para conseguir fazer a amplificação do sinal, ou seja, a sua transdução de sinal. Outra coisa, não se esqueçam a respeito do uso terapêutico, que ela pode ser, esses hormônios esteroides, eles podem ser utilizados tanto na contracepção quanto no tratamento hormonal, principalmente em mulheres pós-menopáusicas, aonde, tá, o tratamento hormonal ele pode ser feito pelo uso desses hormônios, principalmente estrogênicos. Eles podem atuar na instabilidade vasomotora e na atrofia vaginal. Pode ser utilizado em mulheres que apresentam útero intacto. Isso porque se faz a combinação aqui de hormônios progesterônicos e estrogênicos juntos, fazendo com que haja diminuição no risco de carcinoma endometriais, tá? E em mulheres esterectomizadas, ou seja, que fizeram retirada do aparelho reprodutor, tá? Se faz uso em tratamento estrogênico, somente tratamento estrogênico pós-menopáusico aqui também. Então, tome cuidado com isso, que eu posso fazer alguma pergunta relacionada a isso para vocês. Tá? Que mais? Na contracepção, não se esqueçam que o principal uso desses hormônios estrogênicos se faz em associação a hormônios progesterônicos, tá? Aonde pode ser feito tanto na administração via oral quanto na transdérmica ou vaginal aqui.
Já nos moduladores seletivos de receptores de estrogênico, não se esqueçam que eles são relacionados principalmente a moléculas estrogênicas, aonde eles podem ser tanto agonistas quanto antagonistas aqui seletivos para os seus receptores estrogênicos. E aqui nós temos vários tipos, tá, de fármacos. O principal deles, ou os principais deles, são quais? O tamoxifeno, o torimifeno e o haloxifeno. Esses fármacos aqui, que são moduladores seletivos de receptores de estrogênico, eles atuam principalmente, por quê? Porque eles conseguem competir com o estrogênio, tá? Por quê? Porque eles conseguem competir pela ligação com o seu receptor de estrogênio no tecido mamário. Por isso que faz com que o índice de câncer mamário diminua ou atue na modulação desse receptor, evitando com que o câncer mamário aqui, no tecido mamário, avance no organismo da mulher. Então, tenham sempre a respeito dessa ação farmacológica desses moduladores. Já a questão do haloxifeno e do clomifeno, o haloxifeno ele é um agonista estrogênico, principalmente a nível de osso, tá? De tecido ósseo aqui. E ele também ajuda, em alguns casos, a diminuição de concentrações séricas do mau colesterol, que é o LDL. Já o clomifeno não. Ele interfere diretamente na retroalimentação negativa dessas concentrações de estrogênio, diminuindo ainda mais, tá? A captação e absorção desse estrogênico a nível de tecido mamário aqui. Por quê? Porque ele vai atuar a nível hipotalâmico aqui, ou seja, na estimulação da produção desse hormônio sexual, tá? Que ocorre na região do hipotálamo. Do tamoxifeno, que eu já falei para vocês, a ação do tamoxifeno que atua sobre o receptor, bloqueio do receptor de estrógeno. Já na questão dos progesterogênicos aqui, tá? Eles podem ser de forma natural, tá? Aonde eles atuam principalmente na produção do hormônio luteinizante. Eles podem ser vistos tanto em homens quanto em mulheres. Tá? E eles atuam na produção e no estímulo do hormônio progesterona. Tá? No homem, a gente observa que faz com que haja, tá? Formas análogas, e na mulher ela pode também ser utilizada, tá? Para o desenvolvimento, tá? De um endométrio, principalmente secretor de progesterogênico, tá? Fazendo com que a progesterona aqui aumente, tá? Em mulheres deficientes, facilitando aqui, tá? A implantação e aderência do embrião, tá? No endométrio da mulher. Além disso, na contracepção, tá? Esses hormônios progesterogênicos, tá? Eles são atuados, eles atuam juntos, associados com fármacos estrogênicos. Por quê? Porque eles conseguem fazer uma rápida metabolização, tá? E fazem também com que essa metabolização, esse processo de biotransformação, seja de forma estável e, tá? Ocorra de primeira passagem aqui. O exemplo desse tipo de fármaco progesterogênico é o qual? É o acetato de medroxiprogesterona, que ele é muito utilizado aqui, principalmente na contracepção como anticoncepcional. Já na deficiência hormonal, os progesterogênicos eles conseguem atuar principalmente no sangramento, contra o sangramento uterino, tratamento de dismenorreia, na endometriose e na infertilidade, principalmente feminina. E na questão dos contraceptivos, o que eu quero que vocês tenham cuidado e leiam com atenção quando vocês forem fazer a revisão em casa para vocês, tomem cuidado principalmente nessa questão da associação dos contraceptivos orais
porque eles são utilizados principalmente na associação de estrogênios e progestina, tá? E que as doses, principalmente doses constantes desse estrogênico, dessa associação, tá? Entre os dois, entre os hormônios estrogênicos e progesterônicos aqui, se faz num período de acordo com o ciclo menstrual da mulher, que pode ser de 21 a 24 dias, ou de 24 dias. É diferente dos contraceptivos pós-coital, tá? Que são o quê? Que são aqueles anticoncepcionais de emergências, tá? Aonde nós observamos principalmente altas doses, principalmente dos hormônios de levonorgestrel, tá? Como também de etilioestradiol associado com levonorgestrel, fazendo com que haja uma diminuição, principalmente diminuição dos hormônios sexuais, diminuindo a probabilidade de uma gestação aqui. Então, tome cuidado com essas duas associações, dos contraceptivos orais e dos contraceptivos de emergência aqui. Até agora, alguma dúvida que vocês tenham, que vocês queiram me perguntar? Hein, pessoal? Em Maia, Alcilete, Santa Rosa, Anne, Areta, Não, professor, tudo ok. São Paulo, Carolene, Jorge, Dona Maria. Já quando a gente fala dos androgênicos, tá? Esse grupo de hormônios, que são hormônios esteroides, tá? Eles são muito utilizados tanto pelo sexo masculino quanto pelo sexo feminino, principalmente por esse efeito daqui, que eles apresentam aqui, tá? Eles apresentam aqui efeitos anabólicos. E o principal representante desse hormônio androgênico é a testosterona aqui, aonde no homem a gente observa que ele atua principalmente na maturação normal do sexo masculino, na produção do sêmen e principalmente aqui no aumento, tá, de síntese de proteína muscular e de hemoglobina. Isso por quê? Porque a testosterona ela atua de forma específica sobre seus receptores, com que faça com que tenha todo esse tipo de atuação que eu acabei de falar para vocês, tá? Além disso, o uso desses hormônios androgênicos aqui, eles atuam principalmente o quê? No hipogonadismo primário e no secundário. Há diferenças? Por quê? Porque no hipogonadismo primário, ele sempre vai ser causado por uma disfunção a nível testicular, tá? E no secundário, ele ocorre principalmente por uma insuficiência hipotalâmica hipofisária que faz com que haja pouca produção de testosterona no organismo do paciente, aqui no indivíduo. Por isso o uso desses, tá, androgênicos aqui para repor a falta. Então, tome cuidado com isso. E dentro dos hormônios das suprarrenais, tá? Não se esqueçam que esses hormônios das suprarrenais, eles são produzidos a nível de córtex e da medula, aonde o córtex secreta dois tipos de hormônios, que são os corticosteroides e os androgênicos das suprarrenais, aonde nós temos, principalmente aqui nos corticosteroides, a produção de glicocorticoides e de mineralocorticoides aqui. E o que é interessante saber aqui? Aqui só alguns tipos de corticosteroides, que é o caso da betametasona, dexametasona, da prednisona e outros mais. Temos também os inibidores da biossíntese, no caso da função dos adrenocorticoides, que é o caso do cetoconazol. O que é interessante a gente saber aqui? Que dentro dos corticosteroides, tá? E preste atenção nisso, tá?
esses corticosteroides, esses fármacos aqui, eles se ligam principalmente com que tipo de receptores? Intracelulares citoplasmáticos, que vão atuar sobre suas estruturas específicas, ou seja, sobre suas células-alvo. E existem dois tipos de receptores, que são quais? Os glicocorticoides, que estão em todo o nosso organismo, e os mineralocorticoides, que estão principalmente no rins, no colo e nas glândulas salivares e sudoríparas. Então, se for feita alguma pergunta relacionada aos corticosteroides, então tenho noção que eles se ligam aos seus receptores de que forma? De forma intracelular e citoplasmaticamente. E quais são os dois tipos de receptores? Temos dois, os glicocorticoides, que estão em toda a extensão do organismo do indivíduo, ou seja, eles estão distribuídos em todo o organismo do indivíduo, e nós temos os mineralocorticoides, que estão nos órgãos de excreção, principalmente no rins, no colo e nas glândulas salivares e sudoríparas aqui. Além disso, tanto os receptores mineralocorticoide quanto o glicocorticoide, olha o tanto aqui de atividade que a gente pode ver. Eles podem atuar por uma dimerização, aonde eles realizam e fazem a ligação e a formação do complexo receptor-hormônio, ou seja, do seu receptor com o seu hormônio específico, fazendo um recrutamento aqui de proteínas coativadoras ou também correceptoras, aqui correpressoras também denominadas, fazendo com que haja um deslocamento, ou seja, dessa molécula para o núcleo e fazendo com que haja uma fixação mais firme, sobre os promotores, ou seja, sobre genes promotores, e com isso haja uma transcrição mais direcionada, sobre o gene ou também inibindo a sua função. Então, dentro da função celular, tanto os receptores mineralocorticoides quanto os glicocorticoides aqui, eles atuam de forma igual, através de dimerização, formação do complexo receptor-hormônio, recrutamento de proteínas coativadoras, deslocamento para o núcleo, ou seja, a fixação dessas moléculas desse complexo sobre genes promotores e ativação de fatores de transcrição, principalmente de gene, ou também a inibição desses fatores de transcrição. Então, tome cuidado com isso, que eu posso fazer alguma pergunta relacionada a esse tipo de função aqui. Os glicocorticoides, o principal glicocorticoide é o cortisol, que ele é produzido principalmente pela parte da manhã, está relacionado principalmente a fatores de estresse e também à circulação de hormônios esteroides. E, além disso, ele tem várias funções, sendo que as 4 principais funções estão na produção do metabolismo, ou seja, na glicogeneogênese, no aumento da resistência ao estresse, ou seja, ele tem como finalidade aumentar os níveis de glicose plasmática quando o indivíduo está em quadro de estresse, aumento de nível de células sanguíneas, ou seja, ele consegue fazer com que essas células sanguíneas sejam alteradas, causando diminuições, principalmente em algumas células sanguíneas, como no caso eosinófilos, basófilos, monócitos, e também participa da ação anti-inflamatória, por quê? Porque ele atua sobre os mediadores da inflamação, principalmente a nível celular, principalmente na produção aqui de fatores pré-inflamatórios e pós-inflamatórios. E também tem uma atuação a nível imunossupressor em diversos quadros, principalmente em algumas doenças autoimunes, como no caso da artrite reumatoide. Já os mineralocorticoides, diferentemente dos glicocorticoides, eles auxiliam principalmente no controle do volume da água e na concentração de certos eletrólitos, como no caso do sódio e do potássio, aonde o principal hormônio aqui é a aldosterona, que a gente estudou e viu bastante, tanto na parte da farmacoterapia dos distúrbios cardíacos, como dos distúrbios renais, que eles atuam, essa aldosterona, ela atua principalmente a nível
tá? Dos túbulos distais e dos dutos coletores, controlando a reabsorção não somente de sódio, como de bicarbonato de água. Tá? E com isso, tá? A atuação desse aldosterona sobre as células-alvo vai ser ou ativada ou inibida. E essa ativação e essa inibição passa por o quê? Passa sobre a atuação desses receptores mineralocorticoides aqui. Então, tome cuidado sobre a função desses componentes, no caso dos mineralocorticoides que eu acabei de falar para vocês, quanto dos glicocorticoides também. O uso terapêutico, eles podem ser utilizados de várias formas, principalmente na forma semissintética dos corticosteroides, porque eles têm alta atividade, o quê? Anti-inflamatória, tá? Como também tem uma certa atividade mineralocorticoide. Eles têm um tempo de duração amplo. No caso do corticosteroide, eles atuam na sua reposição, como também no tratamento de certas reações alérgicas, como também nos distúrbios inflamatórios, e na ação imunossupressora para determinados tipos de câncer. E a respeito dos inibidores da função, da biossíntese da função do corticosteroide, eu chamo a atenção para vocês de 3 fármacos. O caso do cetoconazol, da espironolactona e da esplenarenona. Tá? Não se esqueça que o cetoconazol é um antifúngico, então ele atua na inibição direta sobre os hormônios esteroides gonadais. Já a espironolactona, ele é um antihipertensivo, então ele consegue competir de que maneira? Sobre o receptor mineralocorticoide, inibindo a reabsorção de sódio no rins, e com isso ele faz o quê? Um efeito antagonizador aqui da aldosterona. Então prestem atenção, tá? Na diferença da espirulactulona, quando eu for falar da esplerenona aqui. Por quê? Porque a esplerenona, ela se liga de que forma? De uma forma mais específica do que a espirulactulona, sobre o receptor mineralocorticoide, fazendo com que o efeito antagonista seja o quê? Mais rápido e mais sensível aqui, sobre a aldosterona. Tá? Então, tome cuidado com essas 2 diferenças aqui que eu acabei de mencionar para vocês, em cima dos inibidores. Dentro dessa parte, pergunto para vocês, dos fármacos, da farmacoterapia dos distúrbios endócrinos, ficou alguma dúvida para vocês? Tanto na parte de diabetes, obesidade, hormônios sexuais, como também dos hormônios das suprarrenais. Ficou alguma dúvida para vocês aqui dessa revisão? Hein, pessoal? Beleza. O outro tópico nosso que nós iremos abordar nessa nossa revisão, tá, que vai ser cobrado na prova dos senhores e das senhoras, tá, é a parte da farmacovigilância aqui. Tá todo mundo vendo o slide de farmacovigilância aqui? Hein, pessoal? Tá Não, todo não. mundo Não estão vendo?
Tá tudo verde. Agora. Apareceu para vocês? Apareceu. Tá, perfeito. O que é importante vocês saberem, tá? Dessa parte de farmacovigilância. Primeiro, tá? Que a farmacovigilância, ela está relacionada principalmente ao aparecimento de reações adversas desconhecidas por meio de sinais de alerta que são notificados, tá? E informados a partir de boletins informativos, aonde eles fazem avaliação principalmente dos riscos de evidência do aparecimento dessas reações. Isso vocês têm que ter em mente. Além disso, tá? Que a farmacovigilância ela está relacionada principalmente para a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de qualquer tipo de efeito adverso que esteja relacionado aos possíveis mecanismos de ação ou mecanismos de ação farmacológica do medicamento. Isso vocês têm que ter em mente, que a farmacovigilância está relacionada a esta detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos produzidos pela ação dos medicamentos. E, dentro dos objetivos, não se esqueçam que o objetivo da farmacovigilância não é somente identificar ou avaliar os efeitos produzidos pelos fármacos durante o tratamento farmacológico, mas também quantificar esses riscos através de incidência, suas gravidades, como também melhorar o conhecimento, principalmente o perfil de segurança que será adotado, para o tratamento de certos fármacos, tá? Para o tratamento de certos fármacos disponíveis e comercializados hoje em dia, tá? E isso aqui só pode ser feito através do quê? Da regulação, ou seja, através de ações reguladoras feitas pelas agências, tá? De regulação, principalmente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Isso vocês têm que ter em mente. Além disso, tome cuidado com esses dois próximos slides. O que é uma reação adversa a medicamento? É quando um fármaco, tá, produz uma resposta, ou seja, ele produz um efeito prejudicial, mas não intencional, aonde esse efeito ele sempre vai ocorrer em doses terapêuticas esperadas, ou seja, em doses terapêuticas normais. Isso é uma reação adversa a medicamento esperada. É diferente de uma inesperada, porque uma reação adversa inesperada, ela não está descrita, ou seja, ela possui uma natureza ou até mesmo um impacto, uma gravidade, tá? Diferente do que aquilo que já foi relatado ou caracterizado como uma molécula de um fármaco já estudado. Ou seja, nós só podemos mencionar que ela é uma reação adversa inesperada no momento em que um indivíduo ou um grupo de indivíduos faz uso de um determinado fármaco e aparece e é manifestado, tá? Na população, ou seja, quando é manifestado, sendo que essa manifestação, esse efeito, nunca foi o quê? Catalogado, nunca foi descrito na literatura. Ficou entendido essa parte de a reação adversa esperada para a reação adversa inesperada? Ficou entendido isso para vocês? Hein, pessoal? Sim, professor. Prestem atenção, vou repetir aqui. No caso da reação adversa a medicamento, a reação adversa a medicamento, ou também denominada de reação adversa a medicamento esperada, ela vai ocorrer dentro de uma dose terapêutica normal, ou seja, dentro de uma dose terapêutica
tá, de normalidade. Por exemplo, tu estás tomando uma nimesulida, nós sabemos que a nimesulida em 100 miligramas, tomada uma vez ao dia, dentro do que é prescrito, dentro da sua posologia, dentro da sua dose terapêutica esperada, ela pode te produzir um efeito já catalogado, já referenciado. Isso é uma reação adversa a medicamento esperada. É diferente quando você faz uso de um medicamento aonde, tá? Aonde essa reação que ele produz nunca foi descrita e nunca foi referenciada na literatura. Tá? Ou seja, as características que são mencionadas e são descritas, tá? Essa reação nunca foi feita, nunca foi estudada. Ela só vai aparecer, ela só vai ocorrer mediante um indivíduo ou um grupo de indivíduos fazerem uso desse medicamento. Ficou agora esclarecido, ficou agora claro para vocês a diferença da esperada para a inesperada? Beleza. Não se esqueça que a classificação das reações adversas a medicamentos, elas podem estar relacionadas a reações farmacodinâmicas, alérgicas, tóxicas, elas podem produzir também a endofetoxicidade, efeitos teratogênicos, podem causar dependências. E tem vários tipos de RAM. Temos a tipo A, que são efeitos farmacológicos acentuados, a tipo B, que são efeitos farmacológicos não previsíveis, não dependentes de doses. Tá? Temos a tipo C, que ocorre por conta do uso, ou seja, de uma posologia prolongada. A tipo D, que vai ocorrer sempre tardiamente. Já a tipo E, ela ocorre sempre quando o medicamento é suspenso, é como se fosse um efeito adverso tardio, tá? Que vai ocorrer aqui após a suspensão do uso desse fármaco. E há vários tipos de reações adversas citadas na literatura, desde a granulocitose até aparecimento de síndromes, como, por exemplo, a de Steven Johnson ou a de Rayleigh. E há vários fatores que dificultam o reconhecimento de uma reação adversa, que vai desde o uso de vários fármacos até a introdução de fármacos novos no mercado. Isso tem que ser visto, tem que ser analisado com cuidado quando um fármaco entra no mercado, se vai ocorrer ou não uma interação, perdão, uma reação adversa aqui. E aqui são alguns efeitos, como no caso do piroxicam, a de Steven Johnson. E dentro da relação risco e benefício para uma reação adversa, nós podemos ter três aqui. Nós podemos ter quando o risco for menor do que o benefício, ou seja, quando ocorre um equilíbrio aqui maior para o benefício do que para o risco, e isso daqui o fármaco ele é utilizado. Quando ele fica numa faixa intermediária, tá? E precisa ser monitorado, a relação risco-benefício, e quando o risco for maior do que o benefício, e aqui o nível de segurança, a taxa de segurança para monitorização já é extrema por conta do efeito que pode ser produzido a curto prazo num determinado grupo de indivíduos ou num único indivíduo aqui. E dentro das principais ações que são realizadas na farmacovigilância, nós temos desde a limitação ou na inserção de certas indicações clínicas para determinados tipos de fármacos, como também nas contraindicações, nos ajustes de dose recomendados para determinados fármacos, como também na inserção de informações nas bulas de fármacos. Hoje em dia, elas são bem extensas, informando ao indivíduo, ao paciente, os possíveis efeitos relatados e descritos para esses fármacos, tá? Que vão ser utilizados e administrados.
e podem causar vários danos, desde danos que podem ser vistos e já catalogados na literatura científica pelo seu uso prolongado. Além disso, esses fármacos também eles podem entrar, tá, no mercado em algumas situações, tá, sem haver testes, avaliações de toxicidade apropriados feitos nelas. E muitas das vezes a própria indústria farmacêutica ela não reporta, tá, os danos, os seus resultados, e os seus resultados aqui, principalmente dos testes de avaliação de toxicidade, porque há um interesse maior na comercialização desses fármacos do que a própria segurança que vai ser colocada para a população. E é isso que eu tinha que falar com vocês sobre essa parte de revisão de farmacovigilância. Fiquem atentos, dê uma olhadinha bastante a respeito do conceito de farmacovigilância, a respeito, tá? Principalmente do que eu falei para vocês aqui, dos objetivos, das diferenças de reação adversa esperada e inesperada, tá? Que eu falei para vocês ainda agora, e dos tipos de classificação, tá? Quanto à origem, quanto à natureza, que isso é muito importante vocês saberem aqui. Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida aqui para vocês? Ou está tudo certinho? Hein, pessoal? Tudo certo, professor. Hein, Maia, seu Jorge, Alcilete, Anne, Tudo certo, professor. Areta, Cláudia, seu Paulo, Dona Maria, seu Carlos, seu Jorge. Tudo certo, professor. Tá bom, pessoal. Bem, aqui eu me despeço de vocês, tá bom? Foi um prazer ter lecionado, ministrado as aulas com vocês, tá? Desejo muita sorte para todos vocês, felicidade para todo mundo, tá bom? A prova não está difícil, a prova está dentro do que foi conversado. Vocês sabem o meu estilo de prova, tá ok? Façam a prova, tá? Não está difícil a prova. Não se esqueçam que até essa sexta-feira, dia 27, até as 23h59, estarei, como se diz, estarei aguardando os relatórios do artigo que está valendo 3 pontos, tá? Para a avaliação de vocês. Depois disso eu não aceitarei, tá? Até porque eu já passei esse relatório, esse artigo, depois da depois da primeira verificação, tá? E qualquer coisa eu estou no grupo, tá bom? Uma boa noite para vocês, uma boa semana para todo mundo. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.